E torcedores pedem Renato Portaluppi no lugar de Tite após polêmica na seleção brasileira. No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te contar sobre isso. Qual é a possibilidade de Renato Gaúcho na seleção? Ainda te falo aqui sobre Martin Cáceres, foi realmente oferecido ao Flamengo? Te falo também sobre com a possível saída de Volpi. O São Paulo está avaliando a contratação do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Te falo aqui também sobre Camacho. Foi sondado pela equipe do Santos, pode se tornar um novo jogador da Vila Belmiro. E ainda te falo também sobre o Brasil, que venceu o Equador e mantém os 100% de aproveitamento nas eliminatórias, e o que o Casemiro disse sobre a realização da Copa América. Fala pessoal, e aí, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News, e para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, só quero pedir para você deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal apertando esse pequeno botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se e ativando o sininho das notificações, combinado? Bom, primeiramente quero começar falando sobre a seleção brasileira. Nesta sexta-feira, a seleção brasileira derrotou a seleção do Equador dentro do Beira-Rio e em Porto Alegre e mantém os 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Os gols da seleção foram de Richarlison no segundo tempo. No primeiro tempo tivemos um gol do Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, que foi anulado. O Brasil criou algumas oportunidades de gol que não saíram no primeiro tempo. No segundo, Richarlison fez o primeiro gol para a seleção canarinho e depois Neymar, de pênalti, fez o segundo já nos acréscimos. O Neymar teve a oportunidade de fazer o seu gol no primeiro pênalti, porque ele cobrou o pênalti e o goleiro do Equador defendeu. O goleiro do Equador tinha se adiantado, o VAR mandou repetir o pênalti e no segundo o Neymar fez 2-0 para a seleção brasileira. Apesar do triunfo importante, os holofotes da noite estavam direcionados para a polêmica envolvendo a realização da Copa América aqui no Brasil. De acordo com Casemiro, capitão da equipe canarinha, o grupo de jogadores tem uma posição muito clara sobre a disputa do torneio no país. O volante deixou claro que os atletas querem falar sobre o assunto, mas apenas no momento oportuno. Abre aspas. Não podemos falar do assunto. Todos sabem qual o nosso posicionamento. Todo mundo sabe qual é o nosso posicionamento. Está mais claro e impossível. O Tite deixou claro qual é o nosso posicionamento e o que nós pensamos sobre a Copa América. Existe respeito, existe hierarquia que temos que respeitar. Claro que queremos dar a nossa opinião. Rolaram muitas coisas. Fecha aspas, afirmou Casemiro à Rede Globo em entrevista após o final do jogo. Abre aspas. Queremos falar, não queremos desviar o foco, porque isso para nós é a Copa do Mundo. Hoje tivemos um jogo de Copa do Mundo, é importante para nós, mas queremos falar, expressar a nossa opinião. Se é certo ou não, cada um vai determinar o que quer, completou. Casemiro também garantiu que a opinião do grupo é unânime. O jogador fez questão de esclarecer que não há divergências em relação ao posicionamento frente à polêmica. Abre aspas. Não iremos falar. O Tite explicou qual foi a situação. Como capitão e líder, confirmo que rolou isso mesmo. Nós nos posicionamos, nós iremos falar no momento oportuno. Não sou eu, não são os jogadores da Europa como rolaram coisas. Quando fala alguém, fala o grupo, falam todos os jogadores. Com o Tite e a comissão técnica. Tem que ser unânime, todos juntos. Fecha aspas, pontuou Casemiro. Com o resultado, o Brasil foi aos 15 pontos na liderança isolada. A equipe volta a entrar em campo na terça-feira da semana que vem contra o Paraguai, fora de casa. E pessoal, o Santos procurou o volante do Corinthians, Guilherme Camacho, nas últimas semanas. A intenção do alvinegro era contratar o jogador por empréstimo, mas a negociação não evoluiu. De acordo com o site GE, nessa primeira investida do Peixe, a diretoria do Timão barrou qualquer tratativa, pois o treinador Silvinho ainda pretende conhecer melhor o volante, não tem intenção de se desfazer do atleta tão cedo.
Na atual temporada, o volante fez 13 jogos e foi titular nas 2 últimas partidas do Corinthians, que também foram os primeiros jogos com Silvinho no comando do clube. No momento, Santos e Corinthians vivem crise financeira e enquanto Santos procura reforçar a equipe com nomes pontuais, o Corinthians não fez nenhuma contratação e não pretende liberar jogadores. Com boas atuações nos últimos anos, o goleiro Santos é um dos destaques da equipe do Atlético Paranaense. Sendo assim, ele é muito bem avaliado por várias equipes do Brasil. Dessa forma, por mais que não haja uma proposta em mãos, o clube pensa que poderá chegar uma oferta em breve. Nesse sentido, o São Paulo é o clube brasileiro mais próximo de fazer isso. O goleiro Thiago Volpi tem sondagens do Monterrey, do México. Por mais que não haja uma proposta na mesa do tricolor, os mexicanos procuram um goleiro e veem com bons olhos o brasileiro. Além dele, o goleiro Everton do Palmeiras também é bem avaliado pelos mexicanos. Por outro lado, o fato dele estar na seleção brasileira pode subir seu valor e afastar o desejo do Monterrey. Sendo assim, as atenções do clube se voltam para Volpi, que já teve uma passagem de sucesso pelo país, defendendo o Querétaro. Sendo assim, o goleiro Santos vem sendo um dos destaques dos torneios nacionais há pelo menos 3 temporadas. Além disso, já chegou a ser lembrado por Tite e convocado para a seleção. Então, ele tem todas as credenciais que o São Paulo precisa para substituir Volpi em caso de uma possível saída. Com a possível saída de Gerson para o Olympique de Marselha da França, o Flamengo já começa a planejar o segundo semestre desse ano. Uma das prioridades para o time é o setor defensivo, que tem sofrido bastante apesar das recentes contratações de Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. Por mais que nas redes sociais a torcida peça a contratação de Davi Luiz, outro zagueiro foi oferecido ao Flamengo nos últimos dias. Trata-se de Martín Cáceres, que está em fim de contrato com a Fiorentina. O uruguaio é titular da seleção de seu país e já foi campeão da UEFA Champions League com o Barcelona. Além disso, ele foi oferecido ao rubro-negro durante toda a janela de transferências. Naquela ocasião, houve conversas, mas os altos valores pedidos travavam acertos. Os representantes pedem algo em torno de 160 mil euros. Aqui no Brasil, isso é cerca de R$1 milhão na cotação atual. Por fim, essas cifras pedidas estão fora da realidade financeira do clube. Rodolfo Landim avisou os dirigentes de futebol Marcos Braz e Bruno Spindel que não irá contratar um atleta de 34 anos recebendo esses valores. Ou seja, caso Cáceres queira jogar no Flamengo, terá que diminuir sua pedida salarial. E o nome do ex-técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, foi um dos principais nomes mencionados nas redes sociais após a informação de que Tite poderia pedir demissão da seleção brasileira. A decisão, que decretou a realização da Copa América no Brasil, causou desconforto entre os jogadores e também no treinador, como eu já falei aqui no canal. Informações divulgadas pela imprensa do centro do país dão conta de que Tite poderia deixar o cargo de treinador. Nas redes sociais, alguns torcedores passaram a pedir como técnico Renato Portaluppi no comando da seleção canarinha. O treinador já afirmou em diversas oportunidades que o maior sonho de sua carreira é comandar o Brasil. No caso da saída de Tite, Renato é uma das principais alternativas da CBF. Vale lembrar que a Copa América tem início no dia 13 de junho, com o jogo entre Brasil e Venezuela, ainda sem palco definido. Bom, pessoal, e é por aqui que eu fico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no like, galera, que é muito importante. E se você não é um inscrito no canal ainda, resolva logo esse problema, é super de graça. É só você apertar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se, você vai estar inscrito automaticamente e ative o sininho das notificações para você ficar ligado aqui no meu canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.